Feminismo. Um movimento social e político, protagonizado por mulheres que lutam pela igualdade de gênero. Pelo menos era isso que deveria ser. O feminismo ajudou ou não a mulher? Nesse vídeo veremos o do porquê o movimento feminista ser uma piada, e de como ele foi irrelevante em relação aos direitos que as mulheres receberam. Em plena Avenida Jerônimo Monteiro, a mulher reclamava do atendimento médico nos postos de saúde e hospitais. Ao pedir respeito aos doentes no estado, ela tirou a roupa como forma de protesto. Logo em seguida, se vestiu. É tão irônico ela pedir algo que ela nem sequer tem. Agora tirar a roupa na frente das pessoas e das crianças virou uma forma de pedir respeito? Engraçado que no artigo 233 diz algo diferente. Watch my back, watch my back. I got you, go ahead, I got you. His gun is in the ground. Essa mulher foi detida após colocar a vida das pessoas e a dela em risco, e o mais revoltante é que ela fez tudo isso para tentar promover o protesto ridículo dela, que é a favor da legalização do aborto. É decepcionante saber que existem mulheres que não ligam de ceifar vidas inocentes, tudo para não ter que lidar com a responsabilidade de cuidar de uma criança, e se isso já não fosse ruim o bastante. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Direitos iguais. É isso que elas pregam, mas deixam óbvio que esse nunca foi o objetivo delas. Elas não querem igualdade, elas querem privilégio. Elas querem direitos iguais só na hora da libertinagem. Porque na hora de pagar a conta elas não querem, na hora de trabalhar a mesma carga horária que os homens elas não querem. Aquela história, elas querem o privilégio de ser mulher, o poder dos homens e as consequências de nenhum deles. Elas choram e pulam de emoção, nem parece que é porque naquele exato momento foi permitido que elas poderiam ceifar vidas inocentes sem ter que lidar com qualquer tipo de consequência. É decepcionante ver que existem mulheres que pulam de alegria com algo que deveria ser um momento difícil para qualquer mãe. Desumanização.
Neste take veremos alguns trechos deste podcast, protagonizado por 2 debatedores. Do lado esquerdo temos Lucas Pavanato, um influencer de direita que se tornou vereador em São Paulo em 2024, com atualmente 1,7 milhões de seguidores no Instagram e 981 mil inscritos no YouTube. Do lado direito temos Glenda Varoto, uma influencer feminista com atualmente 56,7 mil inscritos no YouTube. O tema do vídeo em questão é sobre o aborto. Enquanto Lucas debate contra o aborto, a Glenda debate a favor. Dito isso, vamos ver quem realmente está a favor dos direitos iguais e quem está contra. Bom, vamos começar com o aborto, pode ser? Pode ser? Pode. Tá. Primeiro sobre aborto, você é uma feminista, né? Uma feminista liberal. E teoricamente, você como feminista, você é uma defensora das mulheres, defensora dos direitos das mulheres. Eu queria saber o que você pensa a respeito das mulheres que ainda não nasceram, das mulheres que estão no ventre e que muitas vezes são abortadas. Eu queria saber se você, como feminista, você é uma defensora de todas as mulheres, se você vai vir aqui olhando para a câmera e vai repudiar o aborto de meninas inocentes que são mortas todos os anos, ou se você defende o aborto e você defende apenas algumas mulheres. Ok, uma boa pergunta. E, primeiro, a gente tem que considerar a partir de que momento o embrião ele vai ser realmente merecedor de direitos, ou seja, a partir de qual momento ele vai ser uma pessoa humana. E independentemente de ser mulher ou homem, a partir de determinado período isso vai importar e antes não. Então a gente tem que se questionar até que ponto isso é irrelevante e por quê, tá? Então, uma das razões que nos fazem, pelo menos as feministas, se posicionarem favoráveis ao direito de escolha do aborto é porque ainda o feto não tem nenhum tipo de capacidade de experienciar qualquer tipo de sensação, sejam sensações psicológicas ou físicas. A perspectiva de a partir de que momento um bebê passa a ter direitos ou não, ela não é uma discussão meramente científica, ela é uma discussão filosófica. Porque você está discutindo não a partir de que momento existe uma nova vida humana, a nova vida humana existe a partir do momento que você tem um zigoto, a primeira célula. Você está discutindo a partir de que momento essa vida humana, essa nova vida humana, é uma pessoa de direitos. E essa é uma discussão eminentemente filosófica. O conceito que eu venho defender aqui é o conceito de personalidade ontológica, que é o seguinte, você não se torna um ser humano porque você se desenvolveu mais. Você já é um ser humano e por isso você se desenvolve todas as suas características e aptidões. O fato de um bebê ele não poder experimentar todos os afetos e todos os sentimentos que nós, já desenvolvidos, experimentamos, não reduz ele enquanto ser humano. Não reduz a condição dele enquanto ser vivo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tirar suas faculdades usando uma anestesia, isso não me dá o direito de te violar, isso não me dá o direito de tirar a sua vida, isso não me dá o direito de violar os seus direitos. Da mesma forma, um bebê, não é porque ele está em um estágio de desenvolvimento anterior que ele é inferior. Não é porque ele ainda não teve a oportunidade que nós tivemos de se desenvolver e nascer que ele se torna menos importante. Se você me diz que um ser humano em um estágio de desenvolvimento anterior ele tem menos valor a ponto de poder ser morto, você está dizendo que vidas humanas menos desenvolvidas têm menos valor. Ou seja, uma criança valeria menos que um adulto. Essa é a consequência lógica daquilo que você está defendendo aqui. Para além disso, é bom deixar para o público bem claro que você é uma feminista, e como todas as feministas, diz defender as mulheres, mas quem está defendendo as mulheres que não nasceram ainda aqui sou eu, um homem, um conservador. Então hoje quem está do lado das mulheres, daquelas que não podem falar, daquelas que não podem se manifestar, daquelas que não têm o direito à voz, sou eu, e não a feminista que diz defender as mulheres. Um feto, até determinado período, ele não tem a capacidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, ele não tem capacidade de mastigar. Por quê? Porque ele não tem boca. Ele não tem capacidade de andar, porque ele não tem pernas. Agora, uma pessoa que está temporariamente em coma, ela tem a capacidade de tudo isso. Ela está impedida de exercer todas essas atividades de modo temporário. Então, um ser humano com alguma deficiência que torna ele menos incapaz, ele tem menos valor? Eu não tô falando de valor. Não, mas é de valor. A discussão é do valor da vida. Eu não tô falando sobre valor especificamente de alguém ser superior ou inferior, mas de ser merecedor de direitos. Merecedor de direitos, foi o que ela disse, mas isso só se aplica para as mulheres que querem ter o filho. Caso contrário é irrelevante. O engraçado é que se a família dela tivesse a mesma linha de raciocínio que ela nem sequer existiria. Se a gente usar, por exemplo, o caso de anencéfalos, literalmente eles não desenvolvem nenhum tipo de experiência. Existem casos de anencéfalos que nasceram e viveram 3, 4 anos e experimentaram essa vida. Quem é você? Quem é um ser humano mais desenvolvido para ter o direito de negar a vida a um ser humano? Dizer, você não pode viver porque você não tem todas as características que eu acho que são necessárias.
Quem tem esse direito? Vamos analisar, fazer o tipo de comparação. O que tu prefere salvar? Uma pessoa, de 30 anos, ou salvar 1000 zigotos, ou que sejam 1000 embriões já fertilizados. O que tu acha que é melhor? Pra mim, todas as vidas têm o mesmo valor. Tu não tá sendo honesto. Quando você coloca uma situação, que é a única situação em que eu admito que você possa optar por uma das vidas, que é a situação em que a mãe está correndo risco de vida. Nesse caso, nem se trata de discutir aborto. Se trata de uma decisão meramente utilitarista. Por exemplo, se o médico está no hospital, você tem 2 vítimas de algum acidente e só tem um médico para atendê-las, ele vai ter que optar pela vida que tem mais chance de ser salva, ou então, às vezes, pela vida que tem mais laços sociais. Ele vai ter que fazer algum critério subjetivo para poder escolher entre uma dessas vidas. Nesse caso, qualquer defensor da vida, qualquer pessoa que discuta esse tipo de pauta, ela vai entender que você salvar uma das vidas não é necessariamente você matar a outra. É apenas você fazer o mínimo possível para salvar o máximo de vidas possíveis. Nesse caso, eu entendo que a mãe deve ser preservada. Por quê? Porque você não vai ter escolha. Ou os dois vão morrer, ou um vai ser salvo. Então você salva a mãe. Agora, tirando essa excludente, que é mais ou menos a lógica que você está colocando aqui, qualquer outro caso deve-se sempre prezar para proteger todas as vidas. Tanto a vida da mãe, quanto a vida do bebê no útero. A verdade é que, em nome de uma liberdade sexual, que surge lá em 1968, você teve a Revolução Sexual e a liberdade, todos agora têm o direito de ter as suas vidas sexuais ativas, você tem consequências dessa vida sexual ativa. E a consequência, muitas vezes, é uma gravidez indesejada, uma gravidez inesperada. E quando surge essa gravidez inesperada, aqueles mesmos que pregavam a liberdade sexual não querem lidar com as consequências e sacrificam vidas no altar do egoísmo. Sacrificam seres humanos indefesos. Então hoje aqui, eu sou a voz daquelas meninas, não aquelas que já nasceram como você, que têm faculdades plenas e que podem se defender. Eu estou sendo a voz daquelas meninas que ainda não nasceram. Eu estou defendendo as mulheres aqui muito mais do que o feminismo, que é uma ideologia assassina nesse sentido, é uma ideologia que defende a morte de seres humanos inocentes, é uma ideologia nesse sentido comparável aos grandes regimes totalitários, porque eu não vejo diferença nenhuma entre o Mengele, que executava judeus em campos de concentração, inclusive depois que ele saiu, que ele ficou foragido depois da guerra, ele foi fazer o que na Argentina? Foi fazer abortos. Abortos clandestinos. Por quê? Porque é a mesma lógica. Se um ser humano ele é inconveniente, a gente mata. É a forma mais fácil de lidar com o problema. Só que não é moralmente aceitável. Lucas, presta atenção no que tu falou. Tu comparou um aborto até a 12ª semana. Sim. De uma célula embrionária de um ser que humano. não tem nenhum tipo de capacidade de ter experiências físicas ou psicológicas, com um doutor nazista que fazia experiências com gêmeos conscientes, com homossexuais e com deficientes. Essa é a sua comparação. Ele era tão assassino quanto. Essa é a sua comparação. O aborto é equivalente. Assassina. Então tudo bem. Tá matando vidas eu não humanas. preciso falar mais nada. Tá matando vidas humanas. Tá matando vidas humanas. Você está se respondendo. Você está defendendo aqui que um ser humano menos desenvolvido tem menos valor. Eu tô defendendo a vida desde a concepção. Tu não eu estou defendendo a vida de uma forma ampla. Tu não acha que existem diferenças de valor correspondendo ao nível de experiências? De aprofundamento de experiências. O ponto aqui não é nem esse. O ponto aqui é que pra você não tem valor nenhum. O ponto é esse. O ser humano, a partir do momento que ele foi concebido, ele não deve ser preservado. Tu tá confundindo. A pessoa foi libertina, ela não lida com as consequências e pronto. Isso é moralmente aceitável. Não, tu tem que ter uma noção de que existe uma diferença entre usar do aborto como uma alternativa urgente, como última instância, com tratar isso como um método contraceptivo. Eu nunca defendi que é um método contraceptivo comparável ao uso de camisinha. Não é um planejamento familiar descartável. Então você reconhece que não é simplesmente uma célula... Não. É um ser humano. Ela tem valor, mas ela tem menos do que uma mulher adulta. Por quê? Porque você achou assim? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não é porque eu achei assim. Inclusive, corresponde ao que tu mesmo falou. Por que geralmente a vida da mãe importa se ela estiver em risco em relação ao feto? Exceto que tu acha que os dois têm o mesmo valor. Porque os dois vão morrer, ou você salva um. Você acaba salvando da mãe. E por que tu não salva a vida do feto? Porque a chance de salvar ele é menor. A chance de salvar a mãe é maior. Então você tira o bebê. É isso. Ok, mas tu mantém esse posicionamento de que todos têm o mesmo valor. Sim, todo ser humano. O menos envolvido e o mais envolvido. Até porque eu acho que seria absurdo você defender aqui a tese de que um bebê tem menos valor que um adulto. Eu acho que não. Até por ser indefeso, a gente tende a proteger mais. Da mesma forma que um bebê dentro do útero, a gente tem que proteger porque ele é indefeso. Por isso existe a lei do nascituro pra gente proteger esse bebê desde a sua concepção. Não. Isso é diferente porque bebês, eles já têm capacidade de experienciar o mundo. Eles podem sofrer, eles podem sentir dor, eles têm angústias. As coisas que acontecem nas primeiras semanas com o organismo da mulher já influenciam diretamente como vai ser a vida daquele bebê pro resto da vida.
inclusive consequências psicológicas que o bebê pode ter quando ele já é nascido, muitas delas são desenvolvidas lá na gestação. Mas antes não existem atividades sinápticas, Lucas. Antes da 12ª. A atividade sináptica é na 4ª semana. Não é. É sim. Não é. É sim. A partir da 4ª semana. Mas mesmo que não fosse, não é só questão de sinapse. O bebê não desenvolve sinapse. Ele não se torna um ser humano por desenvolver sinapse. Ele desenvolve sinapse porque ele já é um ser humano. A personalidade, todo o material genético que vai desenvolver, ele já tá lá. E muitas vezes você nega essa vida porque você fala, ele não vai sofrer. Se for assim, então a gente mata todo mundo que tá anestesiado. Não tá sofrendo. Eu já te respondi essa pergunta, eu não vou repetir. Você respondeu, mas você respondeu errado. Não respondi a sua resposta errado. Não é uma resposta. Simplesmente tu não aceitou. Foi uma fuga. Tu não aceitou. No período que você tá sob anestesia, você é tão incapaz quanto um bebê que não desenvolveu a faculdade. Não, você não é incapaz. Você está impossibilitado. Não é simplesmente uma potencialidade. Você apenas fez um joguinho de palavras, uma abstração pra fugir do assunto. Porque é indefensável. A lógica do aborto é indefensável. Não existe lógica. O feto tem boca? O feto tem pernas? Ele vai ter ele só não vai ter se você não impedir. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O mais incrível é que em uma certa parte do vídeo ela fica chocada com a comparação que o Lucas fez, mas quando se trata de ceifar vidas de crianças ela acha totalmente normal. Nestas horas não existe direitos iguais, como elas tanto pregam. Neste outro vídeo em questão Lucas faz um experimento social, onde ele aborda várias pessoas com o intuito de mostrar que algumas pessoas dizem ser a favor da vida, mas quando não as convém é totalmente diferente. Licença, gente, tudo bom? Eu tô coletando um abaixo-assinado pela preservação dos ovos de tartaruga, porque tem uma galera que consome os ovos e ajuda a extinguir as tartarugas. Vocês topam assinar pra preservar os bichinhos? Sim. É claro! Toda a vida importa, né não? Toda a vida importa. Em teoria são a favor da vida e assinam uma petição para proteger os ovos de tartaruga. Mas em relação aos seres humanos, a gente está nessa missão aí de preservar a vida. Tem uma decisão que está tramitando no Supremo Tribunal Federal que vai descriminalizar o aborto até o 3º mês. E a gente defende a vida em todos os casos, então a gente também está coletando assinaturas para preservar a vida e contra a decisão do STF. Vocês topam assinar também? Esse não, amigo. Esse não? Pô, mas você não acha que um ovo de tartaruga é menos importante do que a vida de um bebê? Eu acho que não é sobre o sim ou sobre não. Eu acho que existem algumas vertentes que devem ser analisadas. Mas você, tipo... Muito menos pautada em homens, que seria o caso de vocês. Pô, mas você e acha até que... do tribunal. Enfim, respeito. Sim, não, também. Mas você não acha que você tá dando um peso maior pra vida de uma tartaruga e um menor pra vida de um ser humano completo, formado? Mas eu acho que não é sobre o sim ou sobre o não. Eu acho que existem pontos a serem analisados. Pontos esses que nem foram citados. A tartaruga é um animal. Ela é meio, enfim, tá aí na natureza, é o nosso lar e tudo mais. Eu concordo que existem situações que você dá esse tipo de abertura é complicado, né? Porque se trata também muitas vezes da displicência das pessoas, mas em outros pontos nem tanto. Se não quiser também, não tiver convicção, pode cada um com a sua opinião. Não quer? Eu preciso estudar sobre isso. Ok. Você não acha que tipo, a vida de um ovo de tartaruga é menos importante que a vida de um ser humano, de um bebê? Os dois são importantes. Sim. Só que assim, a tartaruga ela não tem uma consciência sobre as coisas. O ser humano tem. Acho que ele esqueceu que o assunto é sobre uma criança em estado de formação, e não sobre um ser humano que já está formado, e assim como a tartaruga ela ainda não tem consciência. Então não é mais importante ainda a vida? Não, então, mas aí cada um tem a sua concepção sobre o que é mais importante pra si. Entendi. Tem gente que quer se matar, eu não sei, uma tartaruga não se suicida. Eu nunca ouvi falar. Nem uma formiga, deve ter até algum inseto que faça isso, algum animal, eu não sei. Mas o ser humano ele tem uma consciência diferente dos demais seres vivos, né? Por isso eu acredito que uma pessoa que escolha fazer um aborto, é claro que dentro de todo tem que ter feito um estudo, né? Eu não sou contra nem a favor, tá? Eu acho que precisa ser feito um estudo para entender até quando existe uma vida fetal ali, né? Mas a partir são dois liames aí. É o direito da pessoa sobre o seu próprio corpo. E a vida. E a vida do feto. Entendeu? Então assim, tem esse fator e tem os outros fatores que já existem legalmente, né? Já.
Tem a questão dos anencéfalos, dos abortos relacionados... Nesse caso, é até o terceiro mês e independente. Se a pessoa foi irresponsável, não se preveniu e engravidou, ela vai poder abortar. Você não acha que é um ato de violência cruel alguém que tem força, consciência, negar o direito à vida a um bebê? Então, cara, que nem eu te falei, né? Eu preciso ver. Terceiro mês... Já tem cérebro e órgãos. Coração bate, ramificações nervosas, etc. Será que traz um sofrimento pro feto? Traz. Complicado, né? Eu preciso estudar. Eu não sou contra nem a favor. Pra quem falou que não era contra e nem a favor, soou bem contraditório, pois mesmo sabendo que até certo período a criança já poderia sentir dor, ainda assim ele fugiu da conversa dizendo que precisava estudar. Completamente lamentável. Não, eu acho que assim, essa decisão deve ter sido baseada em algum estudo. Então, se eles aprovaram até o terceiro mês, é porque o feto ele ainda está em desenvolvimento e a mulher ela tem decisão do próprio corpo dela. Eu não sei se é burrice ou simplesmente se fingem de sonsas, mas assim como ela tem o corpo dela, a criança também tem. Na hora de abrir a boca para falar que o corpo é delas e que elas fazem o que quiser com ele, elas falam com alegria. Mas na hora de querer decidir sobre a vida de outro ser humano elas simplesmente ignoram esse fato. Querem ter o direito de viver, mas não querem que outras vidas tenham esse direito. A gente está também coletando assinaturas, porque tem uma decisão que o STF vai tomar, que também é em relação à vida, que eles vão descriminalizar o aborto até o terceiro mês. E a gente também é contra, a gente defende a vida, vocês não topam assinar também? Contra o aborto não, sim, não sou a favor. Você não acha que o ovo de tartaruga é menos importante do que um bebê humano? Não, eu acho que a pessoa tem que decidir se ela quer ou não. Então vai de escolha. Eu sou a favor. Mesmo que esteja já formado, com 3 meses? Tá bom, vocês não topam assinar não? Vocês acham de boa? Eu acho que é pela saúde. Eu acho que é pela saúde. É um caso de saúde pública. E a saúde do bebê, que vai morrer? Não tem, ele não sabe, é o feto. Então um dia antes de nascer, então, não é vida? Depois que nasce é vida? Tá bom. O aborto tem que ser legalizado. Não adianta. Até o terceiro mês? Depois do terceiro mês também, tem que ser legalizado. Até porque, é um aborto social. Você impedir que uma pessoa que é de comunidade, tá ligado? Não aborte. Aí depois, quem vai criar o filho dela? Engraçado que na hora de abrir as pernas elas esquecem totalmente deste detalhe. O irônico é que sempre que elas se deparam com uma responsabilidade, elas inventam uma desculpa para poder fugir das consequências. Se não tem condições de lidar com uma futura gravidez, não tenha relações sexuais. Ela. Como ela vai sustentar? Ela. Como? Então a gente pode matar todo pobre na rua? Não, a questão não é essa. A questão é a taxa de natalidade, tá igual de mortalidade, mano. Então, não tem nada a ver com o ovo de tartaruga, nem matar outras pessoas. É só impedir que um crime, de abandono de capaz seja cometido. É uma legalização pra não acontecer um crime. Mas matar não é pior? Mas você não vai estar matando ele, nem... Já tem cérebro, com 3 meses já tem cérebro e corpo. Até os 3 meses, sim, concordo. Mas, por exemplo, eu sou a favor. Se o STF decide hoje, vamos permitir que todo mundo consuma os ovos de tartaruga, você seria a favor? E, na minha opinião, por exemplo, a vida de um ovo de uma tartaruga com a de um humano é uma comparação assim meio distante uma da outra, porque a vida humana é mais importante, né? Não, total, mas assim, por exemplo, na minha visão, eu penso que é o seguinte, se uma mulher não tem condições de criar um filho, de dar uma vida boa pra ela, ou se ela simplesmente não quer criar, é totalmente diferente de uma proibição de um ovo de tartaruga, Eu acho que é um problema social muito diferente, quando você quer comparar a vida de um ser humano, uma mulher e um filho, que envolve várias questões sociais e educativas, do que você comparar um animal. Não tô dizendo que o animal não tem o seu valor, porque tem, mas a gente consome ovo de peixe, entendeu? Como alimento. E a gente tá muito mais acostumado a consumir alimentos de animais e ninguém vai consumir um feto humano, entendeu? Então eu acho que a comparação, ela realmente é um pouco distante por conta disso. Bom, eu entendo, o argumento de vocês, mas vocês não acham que, por exemplo,
matar é a forma mais fácil de resolver todos os problemas. Se a gente fosse seguir essa lógica, não faria sentido, por exemplo, a gente criar orfanatos ou criar outro tipo de coisa, porque matar a gente pode resolver esse problema. Mas acho que na prática a teoria é outra, entendeu? Assim, Para que eu acho que matar é uma palavra meio... Mas é matar, porque tipo, tá formado. É a interrupção de uma vida. Matar eu acho que é uma palavra muito pesada pra usar nesse sentido. Você não acha que interrupção da vida é só um eufemismo pra assassinato? Porque é a mesma coisa? Corte rápido. Faca. É o feto. Um dia antes de nascer, então, não é vida? Depois que nascer? Depende. Tá bom. Depende da mãe. O aborto tem que ser legalizado. Não adianta... Terceiro mês? Depois do terceiro mês também. Toda a vida importa, né? É isso aí. Toda a vida importa. Boa. Menos da metade das pessoas que assinaram para preservar ovos de tartaruga assinaram também para preservar a vida humana. Pessoas que relativizam a vida, colocam a vida de animais acima da vida humana. Não seja como essas pessoas. Assine o nosso abaixo-assinado e compartilhe esse vídeo para conscientizar outras pessoas da importância da vida. Para algumas mulheres, o movimento feminista foi o responsável pelas conquistas das mulheres, mas isso não passa de falácia. A grande verdade é que todas as supostas conquistas que as mulheres conquistaram foram dadas, e não conquistadas. Esse movimento feminista, realmente foi ele que conquistou o direito ao trabalho, a melhoria salarial, ao direito ao voto, ao direito à educação. É culpa do feminismo isso, ou é uma evolução natural da sociedade que em algum momento as mulheres iam ter sim o direito ao voto, a igualdade salarial, ou que ainda não é do jeito que deveria ser, mas igualdade de ocupar cargos talvez de trabalho e na educação. Isso é um movimento social. É uma evolução natural social ou é por conta do feminismo? Por causa de uma evolução natural da sociedade, né? Como você bem colocou. O feminismo não tem nenhum mérito em relação a essas conquistas das mulheres. Nem o direito de trabalhar, nem o direito de votar e nem o direito de estudar. A questão do trabalho não é por... O trabalhar não é um privilégio, não é um direito, né? Já começa por aqui. Trabalho é necessidade, ou então vocação. As mulheres sempre trabalharam, principalmente as mulheres pobres, né? As mulheres ricas não precisavam trabalhar, porque elas eram sustentadas. Sempre teve mulher que era pobre, ela tinha a necessidade de estar no trabalho, né? Exatamente. E até trazendo um pouco aqui para a Bíblia, que é um texto muito famoso, que é a mulher de Provérbios 31. Aquela mulher trabalhava, ela saía, vendia propriedade, fazia negócios, enfim, a mulher sempre trabalhou, né? Você vai encontrar também lá no Código de Hammurabi, que é um dos códigos civis mais antigos do mundo, tem lá regras lá, como se diz, regulando atividades profissionais de mulheres. Então, desde a antiguidade, as mulheres sempre trabalharam, mas por necessidade. E chegamos ao final do vídeo. Antes de encerrarmos, eu só queria dizer minha opinião. Eu particularmente não vejo diferença nenhuma entre alguém que é a favor do aborto e um abusador, pois ambos buscam tirar vantagem em cima da incapacidade da outra pessoa. Caso você tenha gostado do vídeo, peço humildemente que deixe o like e se inscreva no canal. Dito isso, tenha um bom dia e até a próxima.